Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2020 que fala o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Aí vocês podem ver o esqueminha do divisor de tensão. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade de corrente nele estabelecida? Então nós temos aqui uma questão sobre circuitos elétricos. É uma questão simples, só que como ela pede um raciocínio que não cai tanto assim, talvez tenha sido um pouco difícil para algumas pessoas. O que acontece aqui é o seguinte: você tem uma fonte, isso no circuito de divisor de tensões, e essa fonte está plugada a esses 4 resistores aqui. O que acontece? Por conta de existir essa fonte, claro, aparece uma corrente nesse circuito, que eu vou chamar de I. E essa corrente vai percorrendo o circuito todinho, passando por todos esses 4 resistores que estão ligados em série e fazendo o seu caminho lá para o outro polo da fonte. E daí? E daí o seguinte: cada vez que a corrente passa por um desses resistores aqui, acontece uma pequena queda de tensão, ou seja, qual é a diferença de potencial entre esse ponto daqui, olha, tá vendo? Essa barrinha, o polo positivo, e esse ponto daqui na entrada do primeiro resistor? É zero, porque o fio é supostamente um condutor perfeito. É uma simplificação comum, ok? Nós usamos sempre fios ideais, a não ser que a questão fale o contrário. Então a DDP entre esse ponto e esse ponto aqui é zero. Quando você passa por esse resistor, aí você vai ter uma queda de potencial, ou seja, a DDP entre esse ponto daqui, que é o ponto A, e esse ponto aqui, que é o ponto B, não é zero, é alguma coisa. E quanto vale esse alguma coisa? É só você usar a lei de Ohm. A queda de potencial, vou chamar assim de ΔV, é igual à resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele. Aí nós já temos metade da informação. Nós sabemos que o resistor tem 100 ohms de resistência, mas não sabemos qual é a corrente total que passa por esse circuito. Como que a gente pode descobrir então a corrente total? É só você usar a lei de Ohm. Ué, de novo? Sim, só que você vai usar a lei de Ohm agora no circuito completo, ou seja, vai usar a DDP da fonte e a resistência equivalente do circuito todo de uma vez só. Qual é a DDP da fonte? 12 volts. E a resistência equivalente do circuito completo? Muito simples. 4 resistores ligados em série, é só você somar todas as resistências. Você vai encontrar, então, 400 ohms. E quanto vale a corrente? Vamos calcular agora. Você descobre, então, que I vale 12 sobre 400. Faz a conta? Ainda não, porque vai simplificar para frente. Guarda esse valor aqui. Agora que você sabe qual é a corrente que flui pelo circuito, você tem condições de descobrir qual é a queda de potencial que acontece em cada um desses resistores. E aí lá vai. ΔV, então, vai ser igual a 100 vezes a corrente, que é 12 sobre 400. E aí você simplifica, não falei que ia simplificar? Olha, divide por 100 aqui, aqui fica 4, aqui fica 1. Simplificou de novo, 12 com 4, aqui ficou 1, aqui ficou 3, ou seja, a diferença de potencial entre os dois polos, entre os dois lados desse resistor, é de 3 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a DDP entre A e B é de 3 volts. E a DDP entre B e C, ou seja, a DDP entre esse ponto e esse? Bom, como entre esses dois pontos só tem um resistor, pelo qual passa essa mesma corrente, você vai ter de novo 3 volts de DDP. Isso se repete em todos os resistores. Você repara o seguinte: você tem ao todo 12 volts de queda de potencial, que corresponde com a sua bateria. Então tá tudo certo. Só que agora é o seguinte, o cara quer ligar o aparelho dele em 9 volts. Como é que você pode fazer isso? Bom, se nós queremos 9 volts, nós devemos ter então, entre os terminais que ele vai ligar o equipamento, pelo menos 3 resistores. No caso, no máximo e no mínimo, né? Tem que ser exatamente 3 resistores. Então você tem duas possibilidades. Ou você liga assim, olha, uma pontinha aqui, um terminal no A e um terminal no D, de modo que a DDP vai ser de 9 volts, como você pode ver aqui, ou você liga dessa outra maneira daqui. Vou fazer de azul, um terminal no B e um terminal no E, que você também vai ter 9 volts. Então você tem essas duas possibilidades. Isso já te ajuda um pouquinho
a escolher nas opções lá embaixo. Vamos ver. Olha só, a letra A fala sobre A e C. A DDP, se você ligar um terminal aqui no A e um terminal no C, vai ser de 6 volts, diferente do que está sendo proposto. Então, letra A não vale. Letra B fala B e E, está correto, vamos para a próxima. Letra C fala A e D. A e D está correto também, para a próxima. Letra D fala B e E, que também está correto, vamos para a próxima. Letra E fala entre A e E. Se você liga entre A e E, você vai ter 12 volts de diferença de potencial. Não é o que você quer. Agora, para conseguir escolher de fato qual é a correta, você tem que calcular a corrente que vai passar pelo seu equipamento. Como que você faz isso? Usando a lei de Ohm. Lei de Ohm onde? Em qual circuito? No circuito agora do equipamento. Olha só, você vai ter aqui a fonte do equipamento, que está oferecendo 9 volts, e aí você tem aqui ligado nessa fonte o seu equipamento, que equivale a uma resistência de 10 kΩ. Qual vai ser a corrente fluindo por esse circuitinho daí? Muito simples, é só você usar a lei de Ohm para descobrir. V é igual a R vezes I. O V é 9 volts, a resistência do circuito é 10, não esquece, quilo, então você tem o 10 ao cubo ohms, e a corrente a gente vai descobrir. Resolvendo para o I, você tem então que a corrente vale 9 sobre 10 vezes 10 ao cubo. Olha só, 9 sobre 10 é 0,9. E a gente tem ainda um 10 ao cubo no denominador. Posso jogar ele para cima trocando o sinal do expoente. Ao invés de 10 ao cubo, ele vai subir e ficar 10 a menos 3. Não tem problema nenhum. Isso aqui sai em ampere. Aí você vai lá olhar a resposta e está tudo em miliampere. E agora? Muito simples. O mili é apenas o 10 a menos 3. Você pode trocar o mili por 10 a menos 3 ou o 10 a menos 3 por mili. Não tem problema nenhum. O mili é uma abreviação para isso, 10 a menos 3. Então a corrente é 0,9 miliampere. Isso te permite então concluir que a resposta correta vai ser a letra D, que fala que você tem que ligar entre B e E, obtendo os seus 9 volts de DDP, e você vai ter também uma corrente de 0,9 miliampere. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e, se você quiser, entra no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição desse vídeo. E lá nesse grupo você vai encontrar estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular, além de poder sugerir conteúdo para o canal e interagir comigo de maneira mais direta. E não esquece também, eu dou aulas particulares de física. Se você quiser ter aula comigo, é só clicar no link que está aqui na capa do meu canal do YouTube e lá você vai conseguir achar um botão dizendo agende sua aula. Clicou lá, você vai conseguir entrar em contato comigo e a gente combina tudo direitinho. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.